Olá, meu querido, minha querida, mais um dia, gravando um vídeo aí para nós estarmos aprendendo algo mais do Senhor para as nossas vidas. Hoje atrasei um dia, né? Ontem teve um dia muito complicado, vou viajar hoje à noite, então não pude gravar o vídeo na terça, hoje é quarta-feira. Aqui estamos pelas 10 horas e 15 minutos da manhã. É um dia muito bonito, né? Dá para você ver, vai ter essa variação aí de claridade com a sombra, né? Por causa do sol. Tá um dia muito bonito aqui em Durham, né, aqui no leste da Inglaterra, onde nós estamos a serviço, né, do Senhor e também vivendo com a família aqui, né, e usufruindo desta nação. É sempre muito importante para mim, é o privilégio poder estar sempre gravando esses vídeos. A minha oração ao Senhor sempre é que cada palavra que eu declare aqui nesses vídeos seja para crescimento espiritual das nossas vidas, né? Que seja também para levar as pessoas que ainda não conhecem ou não andam com Jesus Cristo para levar a esperança, né, de transformação, da redenção nas suas vidas, nas suas famílias, né? Esse é o objetivo, né? É uma alegria para mim, é uma responsabilidade muito grande diante do Senhor, mas vocês que já têm acompanhado essa caminhada, com certeza algumas coisas você tem aprendido, né, com esses vídeos que nós gravamos. E o pedido de sempre é o mesmo, né, claro, é que você envie esse vídeo para algum amigo seu, alguma pessoa da sua família, alguém que você conheça, né, e que isso possa ser bom também para essa pessoa. É bom para mim, creio nisso, né? Cada vez que eu compartilho uma palavra, cada vez que eu trago um ensino, né, vamos assim dizer, isso me alimenta também, isso me faz crescer espiritualmente, né? Isso me ensina também, né? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. Então, cada dia, o mesmo texto, né, o mesmo versículo de um mesmo capítulo, ele tem, às vezes, um valor diferente, né? Ele simboliza algo diferente para as nossas vidas. Por isso que falamos que ela é a palavra viva de Deus, né? Muito importante, então, que nós tenhamos, né, esse conhecimento, essa convicção, né, e que a cada dia nós possamos estar caminhando com Deus. A vida aqui é muito curta, né, e um dia vamos ter que morrer, né? Um dia vamos ir para o céu, aqueles que assim escolherem, né? É uma escolha de cada um, pelo que diz a palavra de Deus, né? Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, o homem, né? Que foi Deus aqui na terra, da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus, o homem, veio aqui para redimir-nos, né, dos nossos pecados, para cancelar os nossos pecados e para nos possibilitar acessar a vida eterna. Esse é o plano de salvação. Ele é aberto 24 horas por dia para qualquer nação, para qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer nação, cultura, língua, né? Deus não faz acepção das pessoas. Jesus Cristo nos evangelhos fala que ele veio para os que estão enfermos, né? Então, muitos de nós ligamos a enfermidade só à parte física, mas não, a parte espiritual também, né? Às vezes há um vazio muito grande no nosso coração, nós não conseguimos preenchê-los, né, com as coisas de Deus, as coisas da vida, e terminamos buscando recursos, né, buscando coisas que não nos interessam em locais inadequados, com pessoas impróprias para isso daí, né? Então nós temos que ter esse discernimento, esse conhecimento, e só a Bíblia pode nos ensinar. Nós respeitamos, vocês são testemunhas disso, né? Nós respeitamos todas as religiões, todas as pessoas, seus credos, as suas culturas religiosas, mas a palavra de Deus ensina que só há um caminho. Então, não vou forçar ninguém a seguir esse caminho, é uma opção pessoal, né? É o que na Bíblia você pode encontrar, ou nas conversas por aí, é o livre-arbítrio. Você faz o que quiser, mas você assume as suas consequências. Amém? Então vamos trazer no dia de hoje esse tema, né? Essa pregação, vamos assim dizer, eu já fiz ela no sábado na nossa congregação aqui em Dira, sobre um milagre, né, de Jesus, são tantos, né, mas sobre um milagre, e eu vou querer que você acompanhe comigo, se você tem a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos, é o segundo evangelho no Novo Testamento. Evangelho de Marcos, no capítulo 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2. Se você não tem aí a sua Bíblia, anote, né? Anote que eu vou dar também textos
desse mesmo tema, desse mesmo fato, desse mesmo milagre, que também estão relatados em Mateus e em Lucas, né, que são os dois evangelhos que ficam, né, ao lado do evangelho de Marcos, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os três primeiros evangelhos, nós já aprendemos, eles são conhecidos como sinóticos, ou seja, eles têm uma visão simultânea daquele ministério de Jesus. João, que é o último dos quatro evangelhos, ele já tem uma outra visão um pouco diferenciada, mas nada muda, né, dos milagres de Deus, dos ensinos que foram perpetrados aqui na Terra através de Jesus Cristo, o homem. Amém? Então vamos lá, o Evangelho de Marcos, no capítulo 2. O título desse meu capítulo fala assim: a cura de um paralítico em Cafarnaum. Tá bem? A cura de um paralítico em Cafarnaum. Diz a palavra de Deus: dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Tá? Verso 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo ocorreu que ele estava em casa. Jesus inicia o ministério dele por volta dos 30 anos de idade. Né? Então, essa casa, muitos pensam que seria de Jesus, porque realmente ele estabeleceu ali em Cafarnaum, naquela cidade, ele estabeleceu tipo assim uma base de apoio, né? Onde ele estava, quando ele estava naquela região, ele ficava nessa casa daí. Mas essa casa, dizem os teólogos, os estudiosos, que pertencia a Pedro, né? Ao apóstolo Pedro, né? O seu discípulo, né? Simão Pedro, né? Pedro ficou sendo conhecido depois. Verso 2: muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Onde Jesus ia, ele arrastava multidões. Né? O seu ensino, a sua doçura, né? O seu amor levava muitas pessoas para ouvir os seus ensinamentos, né? E também para a cura. Né? Tantos que muitos davam até, quando não podiam levar os seus enfermos, davam lenços, pedaços de roupa da pessoa para que, se Jesus colocasse a mão, elas fossem curadas. Então ele tinha, né, esse dom. Nós vamos ver que depois ele transfere esses dons para nós nos dias de hoje. Mas ele fala que, aqui a Bíblia fala que onde ele estava sempre tinha muitas pessoas e nem se podiam chegar àquele lugar, não cabiam ali de tantas pessoas que queriam ouvir as suas palavras. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Então o homem era paralítico, ou seja, não andava, e estava num leito, né, numa cama, e 4 homens, né, precisavam levar aquele leito. A pessoa, quando não tem mobilidade, quando ela fica pesada, eu acho quase o dobro do peso. Então esse homem era paralítico e estava num leito, porque ele não andava. Então levaram esse homem, né, numa cama, aonde estava Jesus ali ensinando, né, onde havia uma grande quantidade de pessoas, porque eles queriam que esse paralítico fosse curado, mais do que eles, o próprio homem, né, que era paralítico. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Veja que situação. O local onde Jesus estava era impossível de entrar pessoas, tamanha era a quantidade delas. Então, ali logo no começo fala que até para chegar na porta era impossível de tanta gente que tinha. O que é que esses homens fazem para prestar esse favor, para levar esse paralítico diante de Jesus? Eles sobem no eirado da casa, eles sobem por fora, em alguma parte dali, a Bíblia não entra em detalhes, claro, eles sobem até uma parte superior da casa, descobrem, né? Não seria telha, talvez palhas, né? Palhas como de palmeiras, de coqueiro, descobre aquilo dali e por aquela brecha, mais ou menos na altura onde Jesus estava dentro da casa, eles descem aquela cama. Então, um trabalho muito grande. O peso, né? O risco, né? A dificuldade, né? De ter que subir com a cama, depois fazer aquele buraco, aquela abertura ali, para poder descer a cama e, por fim, levá-la ali. E desce justamente em frente de Jesus Cristo. E diz assim Jesus, no verso 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que tremendo, né? Vendo-lhes a fé. Aqui está falando no plural. Então, Jesus também está atribuindo aos que carregavam aquele homem paralítico na sua cama.
a fé daqueles homens, esse esforço, esse sacrifício que eles fizeram, era para que aquele homem chegasse ao ponto, né, de estar junto de Jesus para obter a sua vitória, a sua libertação, né, daquele mal físico que acompanhava a sua vida. Então Jesus, ele reconhece a fé. A palavra fala muito claro isso aqui. E nós temos como lição para as nossas vidas. Nós podemos ser parte de milagres de muitas pessoas. Depende das nossas atitudes, das nossas ações, da maneira como vivemos, da maneira como tratamos as pessoas, como ajudamos. Tudo isso pode fazer que, através da minha vida, através da sua vida, meu querido, minha querida, pessoas alcancem milagres, como esse paralítico vai alcançar. E o milagre, ele continua possível até o dia de hoje, e assim será até o final dos tempos. Nós vamos ver isso pela palavra de Deus. Os outros evangelhos falam também que havia muitas pessoas ali. Num dos evangelhos fala que Jesus veio de barco, né? O outro não omite isso, mas isso não muda. O foco que nós temos que ter na palavra de Deus e na própria vida, né, em especial, é para o que está acontecendo, o que vai acontecer. Muitas vezes coisas laterais, coisas que não têm a ver com aquilo que nós estamos buscando, elas contribuem para que nós esqueçamos do principal, né? E vamos lá para o acessório. Não, nós temos que nos focar no principal. Como essa coisa se dá, é outra história. Então nós temos que dar importância àquilo que nós estamos tratando, aquilo que nós estamos querendo, aquilo que nós estamos fazendo para outras pessoas também. Então ele vê a fé desses 4 homens, né? E fala assim, vendo-lhes a fé, Jesus se dirige então ao paralítico e fala assim, filho, os teus pecados estão perdoados. Em outras partes desses evangelhos, após curar as pessoas, Jesus é que falava certas expressões, 2 delas muito conhecidas, vai, a tua fé te salvou, ou então vai e não peques mais. Por 2 razões, né? Ele sempre falava isso, vai, a tua fé te salvou, depois de curar a pessoa, de livrá-la do seu mal físico, né? Sua enfermidade. Ou senão vai, né? Não peque mais. E por que é que ele fala assim, os teus pecados estão perdoados? Porque ali naquela multidão de pessoas, haviam escribas, haviam doutores da lei, né? Haviam pessoas, né, dos judeus que não criam que Jesus era o Messias, que ele tinha vindo para a salvação do mundo. Eles não acreditavam. Podiam até respeitá-lo como um profeta, e isso até os árabes fazem, hein? Até os muçulmanos, os árabes, eles reconhecem Jesus Cristo como um grande profeta, mas nunca como o Senhor, né, como o Messias que veio para livrar o povo, né, da opressão do mundo, né? E todos nós, foi estendido a todos nós depois por outras razões, e a Bíblia está cheia, né, desses ensinos. Então ele fala primeiro, os teus pecados estão perdoados, ele inverte antes de curar o paralítico, porque ele sabia que aquelas pessoas estavam ali não com o interesse de aprender, não com o interesse de crescer espiritualmente, não para ver a fé produzir o milagre, eles estavam ali apenas para contestar Jesus Cristo. É como se estivessem fiscalizando as suas ações para depois correrem lá para os sacerdotes, né, para os mestres, né, e dizer, olha, ele disse isso, ele fez aquilo, enfim, para tentar desmoralizá-lo, desacreditá-lo. Isso foi sempre o que eles fizeram, e a Bíblia tem várias passagens sobre isso. Todas as coisas que Jesus fazia, eles buscavam alguma coisa contrária para poder lançar sobre ele, mas não conseguiam, né? Porque ele era Deus, né, aqui na terra. Era o homem que veio resgatar as nossas vidas. Ele inverte, ele fala, os teus pecados estão perdoados. Havia uma crença, principalmente ligada ao Velho Testamento, que as pessoas tinham as suas enfermidades se tivessem pecados. Ou seja, a pessoa era paralítica, como esse homem, se no passado ele tivesse pecado, ou era cego, ou era mudo, ou era surdo, não importa. Havia essa perspectiva sob o ponto de vista humano, que os pecados eram, que as enfermidades eram decorrentes do pecado. Hoje, na medicina, já se diz que a falta de perdão produz moléstias ao corpo, né? Produz enfermidades. Sim, a falta de perdão, porque você armazena aquilo dali dentro do seu coração, dentro da sua mente, e aquilo dali vai tomando o espaço, né,
que não devia tomar. E aquilo vai adoecendo você. Você fica irado, você não perdoa, você tem raiva, você tem ódio, você tem uma série de ações, né, que vão tomando conta da sua personalidade, do seu caráter, e isso faz mal para a saúde. Isso é um fato real. A medicina de hoje já diz que isso existe dessa maneira. Aqui, em função, né, daqueles que estavam ali fiscalizando o trabalho de Jesus Cristo, ele fala ao contrário. Primeiro ele fala, os teus pecados estão perdoados. E logo, entre aquelas pessoas, há uma espécie de uma murmuração silenciosa, ou seja, entre eles, né, a palavra diz, mas alguns dos escribas, verso 6, estavam assentados ali e arrazoavam no seu coração. Ou seja, às vezes a gente não precisa nem falar. Tudo que eu estou falando aqui, antes de você ouvir, o Senhor já sabe o que é que eu vou dizer. Ele já sabe, ele conhece todo o nosso ser. Então, eles arrazoavam no coração deles, já tinham isso, porque não era a primeira vez e nem seria a última, né? Então, por que fala ele deste modo? Isso entre eles, né? Ou na intimidade de cada um. Isso é blasfêmia. Blasfêmia era um crime que podia levar a pessoa à morte. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então, aí mostra a ignorância, né? A falta de conhecimento, a revelação que não havia chegado e mesmo a falta do esforço, porque você pode não crer, mas se você começa a buscar uma resposta, se você quer uma solução para a sua vida, você vai pesquisar, você vai estudar, você vai ouvir, você vai perguntar, você vai responder. Tudo isso pode levar você ao conhecimento, não só de Deus, não só de Jesus Cristo, mas das coisas do mundo, né? Os grandes profissionais estudam muito antes, né? Os grandes médicos, engenheiros, né? Todos esses grandes profissionais, eles estudaram muito. Os atores, né? Os artistas, eles têm que ensaiar muito, eles têm que treinar muito, eles têm que se esforçar para conquistar aquilo que tem, né? Aquele talento, né? E Deus modula de acordo com cada um, né? Isso aí também nós não temos como dizer, né, que é assim ou é assado, foi por causa disso ou por causa daquilo. Mas eles diziam, quem pode perdoar pecado? Esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão um que era Deus? Falta de conhecimento. Ou, às vezes, né, acontece muito, a gente vê muito isso em política, né? As pessoas só dizem aquilo que não interessa, né, para quem está ali no poder. Né? Só dizem, mentem, distorcem os fatos, né? Contam coisas que realmente não são, ou dão uma dimensão que não é. Então é assim também está relatado aqui na palavra de Deus coisas antigas. Esses mestres da lei, esses escribas, todos eles tinham contendas com os cristãos, porque eles não criam que Jesus Cristo era o Messias, era o enviado de Deus aqui para a terra. Então, eles achavam que ele estava blasfemando, porque ele não poderia perdoar pecados, não tinha autoridade para perdoar pecados. Veja bem, lembre-se, né? Jesus primeiro perdoa o pecado e agora vai entrar a ação. Primeiro é a teoria. Ele fala, olha, os teus pecados estão perdoados, né? No verso 5, filho, os teus pecados estão perdoados. E veja que ele nunca tinha visto esse homem. Mas veja o carinho, o amor com que ele trata. Filho, os teus pecados estão perdoados. Então, ali era a parte teórica. Então, aquilo dali já dava razão, entre aspas, para aqueles que estavam ali fiscalizando Jesus, né? Já davam razão, entre aspas, para que isso fosse uma blasfêmia, uma mentira, porque ele não teria poder, somente Deus. A Bíblia fala, os próprios evangelhos, Jesus Cristo falando com seus, fala assim, quem conhece ao Pai, conhece o Filho, que ele enviou, que o Pai enviou, ou seja, a da hierarquia, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Jesus fala várias vezes com esses homens mesmos, né? Ele fala, quem conhece o Pai, devia conhecer o Filho, porque foi o Pai que enviou o Filho aqui para a Terra. Mas eles não queriam, né? Um pouco de vaidade, um pouco de tudo, né? Ainda sob a opressão do Império Romano naquela época. Então, quem pode perdoar pecados senão Deus? O próprio Deus, que aqui na Terra como homem, veio como eu e você, né? Veio parecido com nós, né? Que somos frutos dessa criação. Então, ele tinha o poder para perdoar o pecado. Você pode anotar, por favor? Eu vou dizer ainda que nós estamos no Marcos 2, né? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, mas você pode procurar em Mateus, capítulo 9, a partir do verso 1, tem essa mesma
esse mesmo texto, né, a cura do paralítico de Cafarnaum, e também no Evangelho de Lucas, que é depois do Marcos, capítulo 5, verso 17, a partir do verso 17. Então, esses três evangelhos trazem, né, essa informação desse milagre de Jesus, de mais esse milagre, né? Então, em Jesus, verso 8 do Marcos 2, Marcos capítulo 2, verso 8, diz assim: E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, né, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas no vosso coração? Então, a pergunta para nós: por que duvidamos, né? Por que não compreendemos? Por que não aceitamos? Por que não cremos? Por que não nos preocupamos em pesquisar, em estudar, em se informar, em obedecer? Entende? Por que arrazoais isto no nosso coração? Por que arrazoais, né, isso no vosso coração? Aí ele pergunta: qual é o mais fácil? O que é que vocês acham? Eu dizer a esse homem paralítico, ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou é mais fácil dizer para ele: levanta-te, toma o teu leito, né, a tua cama, levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? O que é que vocês creem que é mais fácil para mim? Vocês que acham que eu não posso perdoar pecados, vocês acham que eu não posso praticar milagres, né? Que só Deus pode fazer isso. Ele não disse: eu sou Deus. Poderia dizer, mas Jesus sempre foi muito humilde, muito manso, né? E só falava isso: ó, quem conhece o Pai deveria conhecer o Filho que ele enviou. Então, o que é mais fácil, né, Deus fazer na tua vida? Meu querido, minha querida, o que ele pode fazer na minha vida? Que dificuldade ele teria para fazer o que ele quisesse na minha vida? Nenhuma. Mas eu pergunto para ti: o que é mais fácil hoje, diante da situação que você está vivendo, diante da situação da sua família, diante da situação do seu relacionamento familiar, diante do relacionamento seu com teu patrão no teu trabalho, diante das tuas contas no banco, né? Diante de tantas as coisas, né? Dos relacionamentos pessoais, diante da enfermidade que anda assolando a sua vida, ou anda assolando pessoas do teu entorno, né? Da tua família, pessoas queridas, amigas. O que é mais fácil Deus fazer? Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele criou o céu e a terra, nos criou. Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele tem autoridade para isso. Agora, eu e você só seguimos, só buscamos, só aceitamos, né? Só vivemos isso se quisermos. Ele não obriga. Nós somos livres. Ele não obriga nada das nossas vidas que hajamos de uma maneira ou de outra. Ele apenas nos ensina, nos educa. Ele nos alerta para os perigos de certas práticas da nossa vida, os caminhos que nós percorremos, com quem nós andamos. Tudo isso aí ele faz. Mas ele não faz como obrigação, ele estabeleceu na palavra dele. E nós fazemos do jeito que nós quisermos. E assim nós caminhamos. Jesus Cristo, eu chamo ele de democrata, né? De verdade, né? Porque tem muitas democracias que são piores que ditaduras. Né? Ele é um democrata. Tudo que ele tem é para todos. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não quer saber a cor da pele, a língua que a pessoa fala, a situação social ou financeira da pessoa. Não, não. Ele ama a todos. Ele é o Criador. Então ele tem esse amor nato, né, da natureza dele, porque foi ele que criou. Então, é para todo mundo o plano de salvação. Ele não estabelece que é para determinada nação, determinado continente. Não, 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 não. É para todo mundo. Ele nos ama como nós somos. Se nós temos coisas nas nossas vidas que não agradam a Deus, Ele dá os instrumentos para que nós retiremos, né, de nós a personalidade, do caráter, do corpo físico, né, da nossa mente, da nossa emoção. Ele nos dá os instrumentos para que nós nos libertemos disso. Mas Ele não obriga. É uma questão de querer. É uma questão de nós darmos o passo de confiança, nós buscarmos a informação. Isso Ele disponibiliza através da palavra dele. Ele tem os seus servos aqui na terra. Eu me considero um servo. Servo é para servir. Então, pessoas me pedem aconselhamento, pessoas que estão com problema nos relacionamentos matrimoniais, pessoas que estão com problemas com relacionamentos entre os pais e os filhos,
relacionamentos com pessoas dentro de próprias igrejas, no trabalho, na vizinhança. Eu aconselho pessoas que têm propostas para mudar de emprego, de mudar de cidade, me pedem aconselhamento, e eu aconselho, mas eu aconselho à luz da palavra de Deus. O que é bom para você? Tudo que nós façamos como pai, como mãe, primeiro façamos em acordo, o marido com a esposa, e depois, dependendo da circunstância, com toda a família, com os filhos, etc. Mas nós não somos obrigados a nada. Deus nunca nos obrigou a nada. Tem distorções no mundo que, se você não segui-las, você pode ser até morto. É triste, mas é real. Não estou apontando o dedo para ninguém. Não está em mim isso. O risco do julgamento é muito grande. E eu não posso dizer que não sei desse risco. E o Senhor colocou em mim um pouco de amor, de paciência, de perseverança. Tem as minhas falhas, claro. Eu sou homem antes de ser pastor. Eu sou uma pessoa normal. Tenho meus sentimentos, tenho as oscilações da alma, né? Entende? Da falta de perdão, da ira, do ver, do ouvir, do falar. Tudo isso nós não, vamos dizer assim, a alma, eu costumo dizer, nós não convertemos. Essa nós vamos carregar lutando contra ela até o final dos nossos dias aqui na Terra. Mas o Senhor dá essa opção. O que é mais fácil para Ele fazer na sua vida no dia de hoje? O que é que você precisa que Ele faça na sua vida? Tem dois caminhos? Ou apenas um? Aqui ele perguntava àqueles homens, né? Aqueles que estavam tentando fiscalizá-lo, desacreditá-lo. O que é mais fácil fazer? Dizer a este homem, este paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, ao invés disso, dizer, levanta-te, toma o teu leito, né, a tua cama e vai para a tua casa. O Senhor quer fazer algo na tua vida hoje. Reflita nesta palavra. Depois que você ouvi-la, né, ver esse vídeo, se for o caso, veja esses textos que eu falei, eu posso repeti-los daqui a pouco, e tome uma decisão na sua vida. É você. Senta com teu marido, senta com a tua esposa, conversa sobre isso. Onde você mora tem pastores, tem igrejas, tem padres, tem diáconos, tem presbíteros, evangelistas, missionários. É uma gama grande de pessoas que podem te ajudar a levar esse conhecimento à tua mente, ao teu coração. Aqueles que estavam arrazoando de Jesus as coisas que não deviam arrazoar. Jesus chega agora no momento crucial e fala para eles: o que é mais fácil para eu fazer? Para que vocês creiam, para que vocês deixem de murmurar, de duvidar, de mentir até. Então o verso 10 fala assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Veja bem que ele usa uma expressão comum, Jesus fala muito sobre si mesmo, Filho do Homem. O Filho está em maiúsculo, o F, e o Homem também. Ele é o Filho, porque ele é da Trindade, e o Homem é Deus. Então, em letras maiúsculas. Ora, para que saibais que o Filho do Homem, isso é o verso 10 do capítulo 2 de Marcos. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Ele se volta agora para o paralítico e diz: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus ordena. O poder dele era de ordenar. Tem aqui no capítulo de Lucas, ou no capítulo de Mateus, deixa eu só passar a vista aqui, que é um fato muito interessante. Mateus 9, né? Eu falei para você, anote Mateus 9, verso, a partir do verso 1. Tem algumas variações, né, desse mesmo texto que estamos lendo aqui em Marcos 2. E o outro texto que eu quero que você anote é Lucas. Lucas capítulo 5, a partir do verso 17, também traz esse texto, né, da cura do paralítico de Cafarnaum. E no final do verso 17, né, tem algo muito interessante que fala assim: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Ou seja, o poder de Deus
estava com Jesus para curar aquele paralítico naquela hora. É tremendo, né? É tremendo, né? Então, ele fala, eu te mando, eu te ordeno, eu te digo, eu posso fazer. Creia, creia, creia. Alimenta a tua fé, persevere nela, busque ao Deus, busque ao Senhor da sua vida. Então, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Que tremenda resposta aquele homem obteve. Que vitória na sua vida. Não tem ideia do que é não andar. Eu nunca tive essa dificuldade. Só quem tem a cegueira sabe o que isso representa. Só quem não pode falar sabe o que isso representa. Só o paralítico sabe o que significa não andar. Nós podemos imaginar, mas nós não temos a mínima ideia do que passa na sua mente e no seu coração, por estar impedido de fazer, ver, ouvir, falar. Reflita nisso. Se hoje estamos sãos, estamos bem, glorifiquemos a Deus. Ele que nos permite a cada dia. A minha primeira oração, eu dou graças ao Senhor pelo dia a mais que Ele me concede. Então, assim tem que ser a nossa caminhada com Deus. Em fé, em esperança, em conhecimento através da palavra de Deus. Está tocando aí o telefone, esqueci de desligar, mas eu não vou atender. Então, qual é mais fácil? E quando eu me referi agora a esse poder que ele tinha para curar, Jesus Cristo, no final desses dois evangelhos, Mateus e Marcos, ele, alguns usam como uma grande comissão, ele transfere para nós o poder. A palavra de Deus fala nos evangelhos, eis que eu recebi o poder de Deus na terra e no céu. Ou seja, ele tem um poder total e ele transfere para nós esse poder, para nós irmos pelo mundo falando dessas experiências. E eu estou falando isso agora. Ele me deu o poder de falar, a unção de falar. Ele me dá o poder de curar. É ele que cura, mas ele pode passar para mim esse poder para eu impor as mãos. O poder de profetizar, dizer o que pode ocorrer, o que pode acontecer, o que ele está dizendo para você. Tudo isso é possível porque o poder é de Deus. E Jesus fala, antes de ele voltar aos céus, depois da ressurreição, ele fala que ele dá esse poder àqueles discípulos, né, aos apóstolos, e eles vão pelo mundo, levando a palavra de Deus, batizando, pregando, curando, salvando. Eles tinham esse poder que foi dado por Deus para Jesus. Jesus transfere para nós. E hoje, com o Espírito Santo nas nossas vidas, nós temos esse poder. Deus pode dar o dom espiritual que Ele quiser para a nossa vida. O dom de falar em línguas, né? O dom de curar as pessoas, o dom de profetizar, o dom de interpretar essas línguas estranhas, né? Essas línguas chamadas estranhas. Deus pode dar esse poder. Mas nós temos que buscar a comunhão, o crescimento espiritual, para que isso possa ser feito em nosso favor. E ainda assim, sejamos quem sejamos, é Deus quem vai decidir o sim ou não. Ele é o Senhor, Ele é o Deus, né? Ele pode fazer isso. E o verso 12, finalizando, fala assim, então ele se levantou, o paralítico, claro, né? E no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Eu perguntei aos irmãos da nossa congregação aqui se eles já tinham visto algum milagre, como um paralítico, né? Ali levantar-se da cama, naquela época, naturalmente, não tinha cadeira de rodas, como é o caso de hoje, quando essas pessoas têm essa enfermidade. E eu perguntei, você já viram algum milagre desse? Porque esses milagres continuam acontecendo. Eles não cessaram e não cessarão. É algo contínuo. As coisas de Deus na nossa vida, elas são continuadas. Depende de nós. O que é que nós vamos querer? Aí sim, entra a nossa opção. O nosso querer, o nosso andar com Deus ou não. É uma opção minha e sua. A palavra de Deus ajuda, talvez eu possa ajudar um pouquinho. Muitos pastores, diáconos, presbíteros, eu sempre repito isso. Esse vídeo, repasse. E muitas pessoas podem estar necessitando ouvir uma palavra como a de hoje. Uma frase que tenha
dentro desses 30 e poucos minutos que eu falo sempre, pode tocar o coração de uma pessoa, pode ser o início da transformação, um processo de transformação, pode curar, né? A gente impõe a mão, pode curar uma pessoa através de um vídeo, através de uma palavra, através de um telefonema, através de uma mensagem. O poder é de Deus, ele faz do jeito que ele quer. E não adianta a gente duvidar, não adianta a nossa incredulidade, ele vai continuar sendo Deus, ele vai continuar curando, salvando, transformando. Nós é que temos que dar essa opção, se quisermos. Se alegramos a Deus ou não. Se queremos mudar a nossa vida, da nossa família ou não. São opções pessoais. E cada um de nós temos a oportunidade de fazer com que essas opções frutifiquem ou não na nossa vida. Amém? Pense nisso aí. Manda esse vídeo para alguém próximo a você. E abra suas mãos agora. Eu quero dizer que o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora, deste momento, e até quando Jesus voltar. Amém? Um beijo grande no seu coração, um resto de semana abençoada, e daqui a 2 semanas nós voltamos com um novo vídeo. Bye!